paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Flávio. Hoje estamos entrando aqui no canal do Ministério Êxodo com uma presença especial e uma entrevista exclusiva para todos vocês. Hoje vamos falar com José Flávio Florentino Martins. Ele se converteu a Cristo em 4 de junho de 1989. Batizou-se em águas dia 6 de agosto de 1989. Ele cultuava na igreja do Cavaco, em Antonico, Iguatu, Ceará. Na mesma cidade, ele visitou a Igreja 27. Dia 30 de março de 1991, veio o seu diaconato. E 3 anos depois, em 1994, veio o seu presbitério. Os anos se passaram e dia 29 de dezembro de 1997 foi autorizado o evangelista. No ano seguinte, foi consagrado a evangelista. José Flávio Florentino Martins formou sua família ao lado da sua esposa Maria Correia Paulino. Casaram-se no dia 20 de setembro de 1989. Então vieram os filhos Saulo, Yuri, Rebeca, André e Adassa. Então, dia 7 de dezembro de 2001, foi consagrado pastor. Sua primeira igreja foi na cidade de Cedro, no ano de 1997, e ficou por 6 anos e meio naquela cidade, sendo tão amado na igreja e diante de toda a população que recebeu um título de cidadão cedrense naquele período. No dia 23 de junho de 2004, ele veio pastorear aqui em Juazeiro do Norte, que na época tinha 240 mil habitantes. Ele fez um trabalho notável e levou muitas vidas a conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós temos a presença honrosa do nosso pastor presidente Flávio, como muitos o chamam, como a sua família o chama e os nossos irmãos em Cristo. Vamos conversar com ele. Olá, pastor Flávio. Primeiramente, muito obrigada por essa entrevista. Que Deus esteja abençoando as suas respostas, lhe usando como Ele sempre faz. E para começar, pastor, me passaram a informação, eu queria que o senhor falasse para todos nós, que quando o senhor estava lá em Cedro, existia 3 igrejas na época e o senhor saiu de lá e deixou um trabalho sólido e abençoado. É isso, pastor? Pai do Senhor, irmã Gislaine, Ministério Êxodo. Pai do Senhor para todos meus irmãos. Você quer me emocionar? É uma entrevista ou é uma promoção de emoção? Você falar de coisas assim? Queríamos conhecer mais. Pois bem, nós... essa realidade de uma igreja que passa de 3 para 20, de 14 para 30, 34, como aqui no Juazeiro, eu devo isso à minha formação. A formação de ter sido gerado, de ter sido alcançado por Deus numa igreja que tinha um trabalho tremendo de evangelização, de abertura de igrejas. Eu devo isso à igreja de Iguatu. A igreja de Iguatu era uma igreja que os irmãos trabalhavam voluntariamente. Eles iam nos sítios, nas vilas, e eles faziam isso com muita dedicação. Eu mesmo, o período pequeno que passei em Iguatu, porque eu aceitei Jesus e depois saí logo para o campo, eu ainda estive dirigindo 3 igrejas. Dirigia a congregação do Cavaco, também fazendo cobertura no Antonico. Antonico é uma comunidade no Quixelô, próximo ao Cavaco, divisa com Iguatu. Depois eu dirigi a congregação da 27 de novembro, que tinha sido a igreja mãe do Iguatu. Como, por exemplo, hoje, quando essa nossa sede deixar de ser sede e for a outra sede, então essa sede vai ser a ex-sede. Eu dirigi a ex-sede de Iguatu e depois dirigi uma congregação pequena chamada Cajazeiras, e eu esqueci de uma que não podia esquecer. Eu dirigi a congregação da Vila Penha. Então dirigi 4 congregações na cidade de Iguatu. Então quando eu fui para o campo no Cedro, encontrei 3 trabalhos. E depois de 6 anos, 6 meses e 25 dias, nós deixamos 20 trabalhos, 20 congregações com a sede, né? A sede mais 19.
Então, pastor, essa característica sua que nós vemos, nós que somos membros da Assembleia de Deus, né? E o temos como pastor, já veio de muito tempo, porque o senhor veio aqui, está agora realizando um sonho, que foi o pagamento do terreno. A gente vê pela sua fala que o senhor tem sonhos futuros para a igreja. Então, Deus surpreendeu o senhor quando o senhor colocou aqui em Juazeiro essa mesma forma de trabalhar. Deus foi generoso, fazendo o senhor realizar vários trabalhos em vários bairros, abrindo. Como foi a experiência aqui? Quando o senhor começou a abrir em cada bairro congregações, o senhor se sentiu feliz com o que Deus fez? A razão da gente abrir congregações, foi o que aconteceu no Cedro, foi, em primeiro lugar, do ponto de vista humano. Né? Porque a gente trabalha e tem a ótica humana, mas tem a ótica divina. Né? Então, eu vou dizer do meu ponto de vista como pastor. Eu vi um crescimento no Cedro e vi o crescimento aqui, e o nosso lugar de culto, que era a nossa sede, tornou-se obsoleta para a quantidade de pessoas, inviável para a quantidade de pessoas. Então, se você não tem capacidade de agregar as pessoas que você ganha, o que você tem que fazer? Ou você amplia a tenda, ou você cria novas tendas. O que aconteceu no Cedro foi isso, o que aconteceu no Juazeiro foi isso. Naturalmente, se o nosso ministério lá no Cedro e aqui, ele não tivesse sido coroado de um grande crescimento de salvação de almas, a gente não tinha tido uma visão maior. Assim? Então, essa é a ótica humana, foi a necessidade de atender a demanda de pessoas que o Senhor, através das nossas vidas, não minha, da minha família, dos obreiros, da mocidade, da senhora, estava produzindo, estava gerando os frutos. E aí a gente tem que alargar as tendas. Isso aí está na Bíblia, né? A casa dos profetas está ficando pequena e chega para o pastor e diz, nós temos que construir uma casa maior. Amém. Pastor, e quando o senhor olha para essas imagens que eu vou mostrar aqui, o pastor que veio lá de trás, abrindo igrejas, congregações para falar de Jesus, e o pastor Flávio de hoje, que está cuidando de nós, o que o senhor sente ao ver essas imagens? O senhor com certeza evoluiu muito, mas me fale seu sentimento sobre como se sente hoje. Esperançoso, entendendo que ainda tem muita coisa para fazer. Né? Eu sei, eu tenho essa consciência. Como é que é a obra de Deus, Gislaine? Vamos dizer assim, Deus me concedeu fazer isso lá no Cedro, está concedendo fazer isso aqui. Mas aí eu saio, porque sou transitório, Deus aqui é eterno. Aí vem outro pastor. O que é que ele vai fazer? Ele não vai olhar para o que está feito e dizer, está tudo feito. Ele vai dizer, falta fazer isso, falta fazer aquilo, falta fazer aquilo. O pastor não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer aquilo. Então, quando chegou alguém lá no Cedro, eu não sei se vai chegar alguém no Juazeiro para me suceder, pelo menos eu em vida, né? Eu não sei se vai acontecer, mas quando chegar, seja porque eu fui para outro canto, ou seja porque Deus me promoveu para a sua eternidade, outro pastor vai chegar e dizer assim, o pastor não fez isso, faltou isso aqui, o pastor não construiu isso, o pastor não viu isso aqui. Então, como eu tenho essa consciência de tanto ver quando eu chego, como eu sei que quem vai chegar no meu lugar vai ver, eu tenho esperança de que ainda tem muita coisa para ser feita e eu não posso me acomodar. Pastor, se Deus quiser, o senhor vai ver a volta de Jesus aqui, né, conosco. E, pastor, olhando para trás, sei que a família foi pessoas muito importantes que encorajaram o senhor a viver essa realidade hoje, porque graças a Deus o papel da igreja é alcançar vidas e o senhor tem feito com que isso aconteça, né, preparando os obreiros, pessoas que amam a Cristo em primeiro lugar. Mas o senhor poderia citar algumas pessoas, ou até mesmo sua família, que esteve presente, o encorajando, lhe dando amor, força, visão, de que tudo daria certo, de que seria essa bênção a sua trajetória? Muitas pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Você vê aqui no Juazeiro,
Hoje nós estamos na sede de 34 congregações, 33. Como que esse trabalho seria feito se não tivesse 33 dirigentes? Verdade. Temos os departamentos de mocidade. Como é que isso ia ser feito se não tivesse o êxodo, não tivesse o departamento de missão, a líder do Civilização? Então, tem muita gente. Para eu não ser injusto, eu vou me referir somente à minha esposa, a importância dela, a cumplicidade dela, a lealdade dela, a hospitalidade dela para com os irmãos. Maria é conhecida como uma pessoa que tem um amor muito grande pelos irmãos, uma atenção, respeito. Então, eu quero dizer em nome de todos que me ajudaram, quero premiá-los com o nome da minha esposa. Então, pastor, para representar tanto a esposa do Senhor, né, como todos os seus filhos, eu quero passar aqui uma mensagem de uma pessoa muito especial que vai poder falar um pouquinho para o Senhor nessa tarde. Bom, para conhecer um pouco do dia a dia do pastor Flávio, isso aqui é um exemplo bem prático. Isso aqui, com certeza, quando ele vê, ele vai lembrar na hora. São várias mensagens, estudos feitos por ele há muito tempo, que ele guarda. Tem muita coisa. Olha só. Quanta informação. Então é muito tempo dedicado a uma vida diferente, uma vida espiritual. Bom, gente, nada melhor para falar de um pai do que um filho, né? Bom, o que eu tenho para dizer do meu pai é que eu tenho visto a carreira que ele tem percorrido, o caminho que ele tem percorrido, e me orgulho disso. Meu pai é uma pessoa muito íntegra, muito correta, dentro das suas possibilidades de ser humano, que todo mundo tem suas qualidades, seus defeitos. Mas o que eu tenho visto na pessoa do meu pai é uma pessoa íntegra, sábia, e que tem procurado andar perante o caminho do Senhor e tem sido uma pessoa diferente, uma pessoa que tem dedicado a vida a Deus, à igreja e à sua família. Então, tem muitos momentos marcantes na nossa vida, na nossa jornada, desde a época que saímos do Iguatu, na qual meu pai foi dirigente de congregação no Cavaco, depois foi para 27, não recordo se teve outra congregação, mas fez um trabalho no setor de jovens, com os jovens do Iguatu, culminando nos eventos do Retiro. Posteriormente, Deus abriu uma porta para ele na cidade do Cedro, na qual a gente chegou na cidade do Cedro meio sem noção do que ia acontecer, com muitas incertezas. Mesmo assim, Deus deu graça, deu vitória e conseguimos superar as dificuldades do Cedro. Teve muitos momentos marcantes no Cedro, muitas vitórias. Lá o meu pai se engajou muito na questão das construções, das congregações. Era um campo muito carente, na época só tinha, se eu não me engano, só a sede e alguns pontos de pregação. Quando saímos, deixamos vários pontos de pregação, várias igrejas construídas, um trabalho bem sólido, um trabalho reconhecido na cidade. E de repente nós se deparamos com o Juazeiro, uma realidade totalmente diferente, uma cidade grande, diferente de tudo. O contato com as pessoas também era diferente. Então eu acredito que tenha sido uma jornada, um desafio muito grande para ele, mas isso nunca foi problema para meu pai. Desafio sempre foi uma coisa que ele sempre topou com muito bom ânimo e muita força de vontade. Então, uma pessoa altamente aguerrida, trabalhador, organizado, faz a coisa da forma que tem que ser feita, nos orgulha com isso. Nunca tivemos problemas com meu pai, pelo contrário, sempre foi uma pessoa que andou no caminho correto, sempre nos deu orgulho, sempre nos deu motivos para ser pessoas melhores do que o que somos. E isso nos traz muito orgulho e sou muito feliz por isso. A nossa vinda para o Juazeiro foi cercada de muitas situações,
Um dos momentos marcantes aqui do Juazeiro foi a questão da unificação da igreja, que era uma coisa que isso entristecia, acredito que entristecia a princípio meu pai por enxergar a obra de uma forma geral, não de uma forma simplesmente pessoal. E Deus, através da sua mão, através de alguns outros pastores e de outras pessoas importantes no campo, conseguiram fazer com que essa unificação acontecesse. Hoje a igreja é unida, unificada, e passa por bons momentos, apesar dos períodos tribulosos que nós temos passado. Mas acredito que o pastor Flávio ele tem sempre uma visão diferente das coisas, procura o caminho da forma que ele sempre procura o caminho correto, do jeito correto, do pensamento correto, sempre coloca Deus em primeiro lugar. Isso não isenta o fato de ser humano, de ser pessoa, de às vezes falhar, errar, mas é uma pessoa que consegue entender que quando erra precisa pedir perdão, e eu acho isso muito importante, independente de ser pastor, pessoa, e isso é uma coisa que eu acho muito bonita no meu pai. E acredito que muitos outros projetos, o projeto agora do Projeto Josué é um projeto muito importante para ele, tendo em vista que ele tem um sonho de concretizar essa igreja aqui na cidade do Juazeiro. Tem se esforçado muito, a gente tem visto a luta dele diária. Talvez os irmãos não consigam entender e mensurar o tamanho não é problema, mas do tamanho da dificuldade que é para se enfrentar um projeto desse e ter coragem de tocar um negócio desse para frente, que não é fácil, não é todo homem que tem coragem para fazer isso, e isso é uma coisa que eu me surpreendo muito. Muitas vezes eu chamo de louco, porque só o louco consegue fazer determinado tipo de coisa que meu pai consegue fazer. Confiando em Deus mesmo, exclusivamente na misericórdia de Deus, confiando na misericórdia de Deus e no apoio da igreja, que eu vejo que os propósitos, os projetos dele vão para frente. Então, acredito que o pilar principal da vida do meu pai é Deus, e isso sou testemunha, e acredito muito na verdade pessoal dele, na sensação de buscar as coisas de Cristo e buscar fazer com que a obra de Cristo cresça. Sei que muitos outros desafios vão vir, o pastor Flávio é feito de desafios, a nossa família carrega esse desafio junto também, e acredito muito que Deus tem muita coisa ainda a nos dar e muita coisa a dar a meu pai por conta desse tipo de posicionamento dele, tá bom? Eu queria dizer, papai, que eu te amo, viu? E isso é muito importante para mim, uma referência. E se eu conseguir ser pelo menos a metade do senhor, eu já estou muito satisfeito, tá bom? Um beijo, até mais. Pastor Flávio, ele está representando todos da sua família, né? Essa família que muitos que não conhecem, conversei até com a Rebeca, ela falou que não ia falar porque ia chorar. E são uma família que são unidos, que se amam, que são amigos, não é? Porque que o Senhor tem muitos irmãos em Cristo, mas a família que o Senhor tem é amiga, é unida. E nós glorificamos a Deus, porque o Senhor é o nosso líder e está bem, sua base familiar está bem. Depois dessa fala, eu queria saber, pastor, o que mais te entristece na igreja e o que mais te emociona na igreja do Senhor hoje, como líder, tendo essa visão, que o Senhor falaria para a gente conhecer? A igreja, ela passa por um momento muito especial. Quando eu digo especial, não digo do ponto de vista positivo, eu digo do ponto de vista negativo. Muitas doutrinas, muita diversidade, e nada contra a palavra êxodo, ministério êxodo, né? Mas existe um êxodo muito grande. E a minha tristeza em relação à igreja é quando eu olho, por exemplo, para o hall de membros, eu vejo um hall de membros que precisa ser refeito,
de tempos em tempos, porque muita gente migrou para outras doutrinas, para outros ministérios, outros caíram. E eu não vejo razão para isso, porque devemos olhar para Jesus. Eu mantenho a mesma doutrina, o mesmo ensinamento, com mais maturidade. E o que me entristece muito na igreja é ver que, para um segmento de pessoas, a fragilidade espiritual de perseverança, de permanecer, de enfrentar desafio, de ter que enfrentar a necessidade de superar, perdoar, conviver com o que às vezes não aprova, não concorda. E aí me entristeço. A coisa que mais me entristece na igreja é essa perca. Me conforto em um certo sentido, porque de Jesus para cá sempre houve perdas de pessoas, né? Jesus até disse: vocês querem também sair? Mas isso me entristece, né? E o que me alegra é o inverso disso. É que, como não sou eu que salvo, nem nenhum ministério, é Jesus que salva. Então eu me alegro o fato de saber que Jesus está conosco, porque continua salvando. Nós realizamos 4 batismos por ano, sempre fiz isso. E todos os batismos nós temos pessoas descendo as águas. Então Jesus continua salvando. Então esses são os dois, né? Os dois extremos, né? Assim, os dois, o que me entristece e o que me alegra. Se fosse só agregar, se fosse só introduzir, então eu era uma pessoa explosiva em alegria. Mas tem essa parte que me entristece. A gente vê que o Senhor tem um cuidado muito grande. Eu já iria trazer essa pergunta, né, que é a programação de todos os anos do retiro. A gente vê o amor que o Senhor tem por essa programação, que é uma programação que abraça não só os jovens que estão sendo retirados, né, daquele momento, mas também a igreja. E esse ano não aconteceu, não foi, pastor Flávio? E qual é o sentimento do Senhor? Nós sabemos que é um evento que o Senhor ama, que o Senhor traz vários pregadores, que tem aquele momento espiritual muito importante para a Igreja Assembleia de Deus, que é referência. A gente recebe nesse período pessoas de outras igrejas que, enfim, de todas as partes vêm pessoas para ver o retiro espiritual. E muitas pessoas já propôs para o Senhor fazer outro tipo de evento, e o Senhor nunca abriu mão do retiro espiritual dos jovens. Como está o seu sentimento, pastor, vendo que em relação à segurança e depois essa epidemia, o Senhor teve que voltar atrás e cancelar? Como ficou o seu coração? Pois bem, pensei, 30 anos, né? Eu falei que eu tenho que olhar para trás. Assim, eu tenho que olhar para trás de onde vem a minha... Quem foi que me ganhou, quem foi que me gerou, quem foi que me discipulou, quem foi que me introduziu no ministério. Eu herdei minhas habilidades de quem foi meu tutor, assim. Isso. Eu não posso, ninguém deve achar que consegue ou é alguma coisa a partir de si mesmo. Né? Tem sempre o João Batista que prepara o caminho. Então essa história do retiro, eu chego na cidade de Iguatu, aceito Jesus no mês de junho, e no período do carnaval seguinte, no ano seguinte, em 90, aceitei em 89, 90, participo do meu primeiro retiro espiritual. Estou ali, vendo, congregando, recebendo ensinamento, chorando. E aí participei. Depois eu fui presidente da mocidade por 3 anos, fizemos 3 grandes retiros na cidade de Iguatu. Fui para o Cedro. Então eu tenho um histórico, eu tenho uma bagagem. É um amor, né, por esse evento. Sabia que dava fruto, via que dava fruto, gerava vidas, promovia avivamento, integrava a igreja. O que eu fui fazer? Retiros. Fizemos por
7 vezes no Cedro. Fiz o 7º retiro no Cedro, em 6 anos, porque cheguei na véspera de 1, fizemos 7. E vim para o Juazeiro, fomos fazer o primeiro retiro, o retiro que tinha o tema Aperfeiçoados em Unidade, fruto da unificação da igreja, que acontece no começo do ano de 2005, o retiro é no mês de fevereiro, em janeiro a unificação. Agora, juntos, num processo de restauração, de cura, fomos fazer o primeiro retiro com o tema Aperfeiçoados em Unidade. Então, não ter o retiro esse ano realmente foi difícil de encarar, né? Uhum. Mas a gente compreende que na vida, né, você imagine que agora, eu conversando com o pastor presidente da igreja, Assembleia de Deus, Tempo Central em Fortaleza, uma igreja de mais de 250 igrejas, pela primeira vez na história da igreja, não vai acontecer uma Santa Ceia no mês. Então, a gente passa nessa terra por situações como essa. E o que a gente faz? A gente deve, então, encarar, né, entender que estamos passíveis disso, sujeitos a isso, e olharmos para Jesus. Nós vamos fazer o próximo. Amém. Amém, pastor. E antes da gente olhar para essa situação atual, pastor, eu queria ainda deixar um vídeo do irmão Joélio, que representa essa juventude, né, para falar algo sobre a sua decisão sábia, não é, em crer que o próximo retiro vai ser esse ano. Que vai entrar. Meu pastor, eu estou aqui gravando esse pequeno vídeo para agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela pessoa, pelo pastor que o Senhor é, e em nome de todos os coordenadores da UMADESN, União da Mocidade, da Assembleia de Deus em Juazeiro do Norte, eu quero agradecer a Deus pelas suas decisões, pela sua prudência, pela sua preocupação em realizar o nosso retiro espiritual, que acontece todos os anos. Durante 15 anos aconteceu, seria esse o 16º retiro espiritual da UMADESN aqui em Juazeiro do Norte, e por motivo de segurança, o nosso estado estava passando aquela greve dos militares e junto decidimos adiar o nosso retiro para o dia 10 de abril agora de 2020. E por conta dessa epidemia do coronavírus, Covid-19, o Senhor, juntamente com a igreja, tomaram a decisão de cancelar todos os trabalhos por conta do decreto do governo estadual. E estou aqui para agradecer a Deus pela sua prudência e em nome de todos os coordenadores, em nome de toda a UMADESN, sou grato a Deus pela sua vida e quero deixar um versículo da Bíblia para a sua meditação, que se encontra em Isaías, capítulo de número 52, versículo 13, que diz: Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Então, que o Senhor Deus te conceda graça, que o Senhor continue com essa prudência, que o Senhor continue com esse amor. Estamos assistindo os vídeos ao vivo, as transmissões ao vivo e os cultos online que o Senhor está fazendo. Que Deus continue te dando graça, o Senhor e toda a sua família, para cuidar da Igreja do Senhor Jesus aqui em Juazeiro do Norte. Deus abençoe. Esse é o meu abraço, a minha palavra do presbítero Joélio Pereira. Deus abençoe em nome de Jesus, meu pastor. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Flávio. Pastor, e agora em relação a esse momento atual que todo mundo está passando, né? O mundo inteiro. Entrando nesse contexto pandêmico, né? O que o senhor acredita que vai acontecer com a maneira das pessoas olhar para a igreja? E a igreja, pastor, a igreja também vai melhorar ou vai permanecer a mesma depois de tudo isso que está acontecendo? Bem, o que foi que levou Gislaine para a igreja, para Cristo? O que é que me levou? Quase sempre foi calamidades. Quase sempre foi sofrimentos, temores, frustrações, perdas. Assim?
a gente vê tanto na trajetória bíblica como na trajetória da realidade atual. O meu testemunho pessoal, então. Qual a minha expectativa? É que, ao passar esse período, a igreja ela seja buscada. Está dito aqui no livro do profeta Amós, no capítulo 11, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Acredito que pode haver um grande êxodo de pessoas para a igreja, saindo do mundo, buscando socorro. Por isso que a igreja precisa ser autêntica. Ela precisa ser uma igreja atuante, ela precisa ser uma igreja que tem uma mensagem de esperança, que tem uma palavra de orientação. E a igreja por si, também em si, eu acredito que haverá uma melhora, né? Porque toda vez que a igreja passa, e a igreja está passando por uma crise que não é somente fruto do vírus, a igreja está passando por outros desafios espirituais. Existe o vírus e existe outras coisas espirituais que estão em jogo. Interesses espirituais contra a igreja, o inimigo atuando contra a igreja. Então acredito que a gente tem a condição de sair com mais avivamento, com mais despertamento, com mais vontade de servir a Deus. Essa é a minha esperança. Pastor, e é normal o crente temer esse vírus, publicar coisas tristes em relação ao seu sentimento? É normal que os crentes sintam essa tristeza profunda, pastor, no seu modo de ver a situação? Tristeza, eu acho que não é muito, vamos dizer assim, coerente para crente, né? Embora a gente se entristece, Jesus se entristeceu, se abateu, né? Mas o medo é uma coisa normal. O medo é uma coisa normal, certo? O medo também pode ser algo positivo no sentido de cuidados. Quando eu temo uma coisa, então eu me acerco de proteção sobre essa coisa. Porque os perigos, eles são iguais para todos. A morte é para todos, né? A enfermidade é para todos. Uma bala perdida pode pegar em todos, qualquer pessoa. Então o medo, ele tem o seu lado positivo. O que não pode haver é desesperança, algo que apavore, né? A nossa vida tem que estar confiada no Senhor. Mas o fato de um crente ter medo de ser acometido por uma enfermidade como essa, é uma coisa absolutamente normal. Sim. E isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Uns têm medo, outros têm medo, mas dizem que não têm, e outros não têm porque não sabem dimensionar as coisas, tá certo? Mas é normal. O que a gente precisa é não perder a confiança em Deus. Para aqueles pastores que estão pregando que isso pode ser o início das dores, né? Como está lá em Apocalipse, em Mateus, do 24, do 1 ao 8, né? Existem muitos pastores fazendo essa pregação. O Senhor acha que é cabível? Realmente já é bíblico? Os pastores estão certos em falar que esse vírus é o início das dores, como a Bíblia diz? Eu ministrei uma palavra sobre isso? Não ministrei, não é? Bom, todo período, irmã Gislaine e meus irmãos, todo período de calamidade, né, de guerra, todo período de apertos e dificuldades, então surgem muitos profetas, surgem muitos pregadores. Eu ouvi uma frase que diz que a calamidade é a geradora de profetas. Ninguém vai profetizar se está tudo muito bem. Se está tudo bem, então não tem profecia. Agora, se tiver uma calamidade, então surgem muitos profetas. Já está profetizado, como você citou, especialmente em Mateus, que haverá o princípio de dores, e está relacionado esse princípio de dores com os acontecimentos no mundo das pessoas. As guerras, a fome,
as pestes, assim. Então, desde quando nós temos guerras, terremotos, fomes, nós já tivemos doenças no passado que matou muito mais gente, que causou muito mais estrago. O que é que nós não tínhamos no passado? Nós não tínhamos mídia social. Nós não tínhamos disseminação de informação e, melhor dizendo, de muita desinformação. Então as mídias sociais estão provocando alguns excessos de apavoramento na população e está gerando uma histeria. Mas já tivemos situações muito piores, tanto em termos de guerras, em termos de doenças e de outras coisas da natureza, né? E tudo isso realmente são os princípios de dores. Isso aqui pode estar dentro dos princípios de dores? Sim. Mas a igreja está esperando quem? A igreja está esperando Jesus. O que vai acontecer no que diz respeito ao que diz Apocalipse, sobre juízo, sobre pragas, isso não é para nós crentes. Nós vamos ser tirados antes do que está declarado em Apocalipse. Que me mandaram também uma pergunta, pastor, muito interessante, que tem a ver, ligação com essa outra, que fala o seguinte: a crença assembleiana é no pré-tribulacionismo. O que significa o pré-tribulacionismo e qual a ligação dele com a pandemia? Será que existe alguma ligação com o que nós cremos na nossa doutrina? Bom, o pré-tribulacionismo, que é a doutrina que nós abraçamos, nós cremos, é que a igreja, ela será livre da tribulação. O que é a tribulação ou a grande tribulação? Chamada de angústia de Jacó. É um período de sofrimento que vai se desencadear sobre a humanidade como resultado da ira de Deus, trazendo o seu juízo sobre a terra. Aí a Bíblia fala de selos, de taças e ais. São 7 selos, 7 taças, 7 ais. Isso vai acontecer na face da terra. Nós, a igreja, Jesus nos deixou claro, e os apóstolos também, que nós não fomos destinados para a tribulação, nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da vida. Então nós vamos ser guardados, ou seja, a nossa crença é que nós vamos ser tirados da terra antes que venha esse grande dia do Senhor, que é esse dia de juízo, de tribulação, que vai acontecer quando houver aqui um período chamado grande tribulação do governo do anticristo. E aí, essa pandemia tem alguma coisa a ver com isso? Como contexto do tempo do fim. Sim, tudo que está acontecendo está dentro do contexto das coisas que vão acontecer, o início das dores. A igreja passa o princípio das dores, mas não passa as dores. Então, a igreja passa, a gente vê os terremotos, a igreja sofre em alguns lugares os terremotos, a igreja sofre, você imagine quantos cristãos são mortos hoje, assassinados, igrejas derrubadas, queimadas, né, destruídas, famílias, né, no mundo. Assim, no passado, na época mais distante ainda, cristãos sendo devorados nas arenas por leões. A igreja passa esse princípio de dores, mas essas são as ações dos homens. Mas a igreja não passa as dores, que é a ação de Deus. Amém. Pastor, e qual vai ser o posicionamento da igreja, da Assembleia, dos líderes, né, que o Senhor está à frente? Como a igreja vai se comportar nesse momento? Por exemplo, as igrejas estão fechadas as portas, né, porque somos nós, a igreja. Mas quais serão os próximos acontecimentos da igreja? Da igreja em seu corpo, da igreja física? Muito bem. Bem, a igreja é a agência mais coerente que existe no mundo. Não há uma ação da igreja que tenha intenção de fazer mal a quem quer que seja. A igreja
ela é abençoadora. Somos orientados, doutrinados a nós nos comportarmos com submissão, com pacificação, a nós orarmos pelo bem das autoridades. A igreja não é revolucionária, a igreja não tem partido político, a igreja não luta nessas frentes. A igreja luta contra o pecado, contra as hostes infernais da maldade, reconhecendo que está no mundo e que existe níveis de autoridade no mundo e existe as coisas que acontecem no mundo. Então, nós estamos nos comportando como? Nos submetendo às autoridades. A igreja no Brasil todo fechou, assim, não fechou as portas da igreja, deixou de promover cultos em que congregue as pessoas, mas a igreja continua com as portas abertas, porque ninguém pode fechar uma porta que Deus abriu. Então estamos utilizando quais recursos? Você pensa aí em países que são fechados, a igreja continua lá, mas usa os recursos que pode usar, usa os recursos que tem para usar. Então estamos obedecendo os decretos, as autoridades sanitárias, mas a gente precisa ter a sensibilidade, a percepção para saber até que ponto isso contribuir com a sociedade. Veja bem, eu aceitei Jesus. O que é que meu pai veio fazer comigo na minha casa? Veio dizer que eu tinha que deixar de ser crente. Se eu deixasse de ser crente porque meu pai estava mandando, eu estava fazendo o quê? Obedecendo uma mensagem, uma ordem civil, que era do meu pai, na questão da paternidade, mas eu não estaria fazendo bem para ele. Eu descumpri, procurei ser coerente, procurei ser educado, procurei ser dócil com meu pai e descumpri a ordem dele. Eu o convenci de que eu precisava ser crente. Resultado que aconteceu, o meu pai depois tornou-se crente. Eu ganhei ele para Jesus. Então a gente precisa, como igreja, saber até que ponto a gente tem que atender às ordens sanitárias, às ordens das autoridades civis, se elas não estão extrapolando, estão entrando num ambiente que não lhes pertence, que é o direito de cultuar, que graças a Deus no Brasil a Constituição preserva esse direito da gente cultuar, da gente ser preservado o lugar de culto, que o próprio Estado deve assegurar de que o lugar do culto seja inviolável. O que em outros países não existe. Verdade. Mas aqui temos. Amém. E isso é um motivo de grande alegria, né, pastor? Eu queria aproveitar a honra de estar conversando com o senhor e pedir para o senhor deixar uma mensagem, tanto para os obreiros, pastores, que são o porto seguro para muitos membros na igreja. Normalmente o membro procura logo o seu pastor em um momento de angústia, em um momento que está se sentindo só, que está com dúvidas espirituais. E também para as pessoas, pastor, uma mensagem vinda do Senhor de avivamento, de ponderação, de confiança em Deus. Queria que o senhor... Bom, a mensagem, nós estamos falando de temor, né? Por que é o temor, Gislaine? Porque assim, eu sei que vou morrer um dia, sim ou não? Verdade, Mas pergunta para Maria se ela quer que eu morra agora. Pergunta para a Rebeca, minha filha, se ela quer que eu morra agora. Ela sabe que eu vou morrer um dia. Assim? Não sabe, né? Acontece que a gente tem valores aqui. Nós temos família, nós temos sonhos. O Evangelho, com a esperança que a gente tem de salvação, não nos dá esse sentimento de querer morrer logo para ir morar no céu. Não. Lutarmos pela vida, né? Mas o que eu quero deixar para os meus irmãos como conselho é o que o Senhor Jesus disse: não temeis os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode matar a alma e lançar o corpo no inferno. O que nós devemos temer é ao Senhor.
nós devemos nos comportar com prudência, nós devemos ser cautelosos, nós devemos ser cuidadosos, nós devemos obedecer às regras, assim, às orientações, mas sobretudo nós devemos temer ao Senhor, porque a nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. E na mão do Senhor a nossa vida está garantida. Como disse aqueles 3 moços hebreus quando estiveram diante da morte certa lá em Babilônia. Quero saber quem é o Deus que pode te livrar das minhas mãos. Eles ficam sabendo, ó rei, que o nosso Deus, se Ele quiser nos livrar, Ele pode. E se Ele não quiser, nós estamos nas mãos dEle. A nossa vida está nas mãos de Deus. Confie e descanse nisso, meu irmão, minha irmã. Nossa vida está nas mãos de Deus. E eu queria deixar uma mensagem para o senhor, para representar todos os jovens do Ministério Êxodo, a mim, a Salomão, a todos. A paz de Jesus para todos, em especial para o nosso pastor Flávio. Bom, hoje eu venho aqui representando todos os integrantes que compõem a equipe do Ministério Êxodo, e através desse vídeo nós queríamos agradecer por todos os momentos no qual o Senhor nos ajudou, nos apoiou e nos incentivou a não desistirmos. E para não ficar apenas as minhas palavras, eu queria deixar uma passagem que se encontra no capítulo 6 de Números e vai do versículo 24 até o 26 e diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então que o Senhor Jesus continue te abençoando constantemente, te fortalecendo, te guardando, te blindando, né? E que Ele venha conceder o desejo do seu coração conforme a sua vontade. Amém? Um beijão, um abraço de todos nós aqui do Ministério. Nós amamos muito a sua vida e obrigado por tudo que o Senhor já fizeste para as nossas vidas e que eu sei que o Senhor vai continuar fazendo não só para com a equipe do Ministério Êxodo, né? Mas para com todos nós que somos a igreja do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Estou muito feliz e muito grato a Deus, irmã Gislaine, irmão Salomão, que está aí na gravação. Todo o Ministério Êxodo foi representado aí pela Jovem Vitória, que Deus abençoe vocês. Sou feliz pelo trabalho que vocês desempenham e meu desejo é que vocês continuem fazendo que o êxodo aconteça na vida de muita gente, no sentido de tirá-los do mundo com o vosso ministério de pregação, com o vosso ministério de dramatização, de louvor, de visitas, de pessoas para virem para o reino de Deus, para conhecer o Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Eu me senti também muito feliz e honrado por essa entrevista, que ela seja de bênção para muita gente. Obrigado pela palavra aí do meu filho Saulo, representando a minha casa, do presbítero Joélio, representando toda a mocidade. Que Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial. Nós estamos muito desejosos de voltar ao nosso culto, né, convencional, de estarmos reunidos, congregando juntos, mas vamos aguardar, confiando no Senhor, para que essa fase passe. Eu quero dizer para os meus irmãos que as atividades e as responsabilidades pastorais, elas estão sendo executadas. Esse período de isolamento social, meu trabalho duplicou, se não triplicou. Eu gravo todos os dias 3 mensagens, às vezes gravo 4 mensagens todos os dias. Os cultos online, eu tenho 3 cultos que eu programo e mando para os irmãos no WhatsApp, e nós estamos trabalhando, visitando, identificando irmãos que estão com dificuldade financeira, que estão sem produzir, porque eram trabalhadores que trabalhavam de maneira autônoma e não podem agora trabalhar e não têm segurança. Nós estamos com os dirigentes tomando providências sobre isso. Deus sabe, né, de tudo que a gente está fazendo. Então, vamos orar, vamos estar em unidade, vamos buscar o avivamento e vamos abençoar as pessoas. Isso passa já e a gente volta à normalidade, não sei até quando, porque Jesus já virá e aí nós vamos morar no céu.
Que Deus dê a paz a todos, que o Senhor recompense ao Ministério Êxodo. Mãe Gislaine, muito obrigado pela sua oportunidade. Eu que agradeço, pastor, e eu quero deixar um agradecimento especial para o Vitor Galvão, nosso irmão em Cristo. Que Deus abençoe, nos ajudou aqui nessas perguntas. Que Deus esteja abençoando sua vida, para o pastor Marcos Brasil também e para toda a igreja amada do Senhor. Em especial a esposa do pastor Flávio, que me recebeu logo quando eu cheguei, e a toda a família também do pastor Flávio. Amém? Pastor Flávio, eu quero entregar em nome do nosso grupo de teatro, né, uma simples lembrança, é só simbólico, para quando o Senhor pegar ou usar, o Senhor lembrar que nós tivemos esse momento e lembrar que mais uma vez o Senhor abençoou o seu povo com a palavra de Deus, amém? É simples, é só para, como falei, uma lembrança. Ministério Êxodo, Juazeiro do Norte, Êxodo 4, verso 12, agora vá, pois o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Muito bem. Pode abrir? Pode. Vem aqui. É super simples, pastor, mas é de coração, de toda a equipe do ministério. Salomão, toda a equipe do Êxodo, muito obrigado, viu? Vou usar com muito carinho e vou lembrar do Êxodo. Deus abençoe. E é isso, gente. Fiquem com Deus, que a sua vida seja abençoada e orem pelo nosso pastor. Ele é carente das orações, ore pela família dele, para que Deus continue abençoando ele poderosamente através da sua vida. Muitos venham conhecer o Evangelho libertador, que é o Evangelho da Bíblia, o Evangelho que traz vida e vida em abundância. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.